Olá, muito boa tarde. Band Mulher começando nesta quinta-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado, sol em Salvador. Eu te convido a parar um pouco na correria do seu dia para a gente bater um papo sobre um assunto bem importante. Como envelhecer bem. A nossa expectativa de vida aumentou. O brasileiro vive em média 76 anos. Mas será que estamos envelhecendo melhor, vivendo melhor? O que eu posso fazer hoje, aos meus 30 anos, eu, Pamela, que pode contribuir para uma velhice saudável? E você aí que está me assistindo, quantos anos você tem? Tem perguntas para fazer para a gente? Então escreve para mim na nossa live no Facebook e YouTube da Band Bahia. Estamos ao vivo por lá também. Hoje ainda tem uma entrevista exclusiva com o Dr. Drauzio Varela sobre o nosso assunto aqui no estúdio. E eu estou acompanhada aqui da Neuza Marques, que é psicóloga e diretora executiva do Método Supera. Tudo bem, Neuza? Tudo. Bem-vinda. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Aqui com a gente também o geriatra Dr. Leonardo Oliva. Tudo bem, Dr. Leonardo? Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Aqui com a gente a bailarina Lilian Pereira. Tudo bom? Bem-vinda, Lilian, bailarina do Ballet Teatro Castro Alves. E a psicóloga Raíssa Silveira, também completando esse time. Tudo bem, Raíssa? Olá, bem-vinda. tudo bem. Obrigada. Sejam muito bem-vindos hoje para falar sobre esse assunto super importante, como envelhecer bem. Bom, mas antes de eu começar o nosso bate-papo, tem aquele momentinho que eu sei que você gosta, que é aquele sorteio dos produtos da Amávia. É o seguinte, durante o programa vão aparecer algumas vezes uma rosa como esta daqui, que está piscando aqui no canto da tela. E aí eu quero que você me diga quantas vezes essa rosa apareceu e responda para mim quando eu disser ok, pode comentar na nossa última publicação no Instagram do Band Mulher, que é Band Mulher BA. Inclusive, se você não segue ainda, tá na hora de seguir, viu? Tem que seguir para poder participar do nosso sorteio. Então, fique de olho, durante todo o nosso programa, essa rosa vai aparecer. Essa que a gente mostrou agora não está valendo, foi só para vocês entenderem mesmo como funciona. E aí, durante o nosso programa, me diga quantas rosas apareceram e aí comenta na nossa última foto do Instagram do Band Mulher BA, para ganhar esse super kit que hoje, deixa eu pegar aqui, Marisson, é um kit de máscara restauradora, kit de restauração para todo tipo de cabelo. Tá valendo, viu? Se ninguém comentar, fico eu com esse kit da Amávia, que eu sei que é bom, viu? Mas agora vamos partir para o nosso bate-papo aqui no estúdio, hoje falando sobre envelhecimento. Eu quero já começar com o Dr. Leonardo Oliva. Bom, doutor Leonardo, estamos vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro atingiu essa marca histórica, né? 76 anos. Mas estamos vivendo melhor? Isso é muito interessante a gente parar para pensar, porque hoje a gente tem conseguido atingir uma idade mais velha com muito mais facilidade, mas a gente também tem atingido essa idade com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades. A gente chama de perda de funcionalidade, ou seja, a perda da capacidade da gente fazer as atividades do dia a dia. E é isso que a gente tem que focar e buscar no envelhecimento bem-sucedido. A gente conseguir envelhecer realizando aquilo que a gente gostaria de continuar realizando. Sim. Seja atividades de trabalho, de lazer e as atividades básicas do dia a dia também, né? Conseguir se alimentar sozinho, ir ao banheiro e retornar. Então, esse envelhecimento bem-sucedido que a gente busca é conseguir envelhecer cada vez mais, mas também cada vez melhor, né? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Raíssa, por que a gente tem tanto medo de envelhecer? Pois é, porque ainda se associa o envelhecimento, principalmente, né? A gente considera que o envelhecimento é o processo, mas a velhice é, digamos, o momento, né, em que a gente se depara com tantas perdas, com tantas mudanças, que estão sempre associadas a uma incapacidade, a um medo de não conseguir realizar as atividades que fazia antes, né, a um medo de inverter os papéis sociais, no caso, eu não poder mais trabalhar. Né? Eu não poder ser, digamos assim, o pai do meu filho, porque tem um momento que ele pode se tornar o meu pai, porque eu que vou precisar, né, desses cuidados. Então, a velhice ainda, o envelhecer, ainda está muito associado a incapacidades e limitações. Coisas que a gente tenta construir, né, recursos para que isso seja minimizado. Porque hoje a gente chega aos 60 anos e não está pensando em morrer ainda, né? E podemos chegar aos 80 com uma qualidade de vida. Claro, não mais andando, né, me locomovendo, realizando as minhas atividades, trabalhando como eu fazia aos 40, aos 50. Tá. Mas o nosso grande interesse é que
a gente consiga construir recursos outros. E tem pessoas que superam essas expectativas, viu? Tem gente Com que aos certeza. 80, aos 90, tá Exatamente. dando cambalhota. E eu vou pedir Pois já é. pra gente soltar algumas imagens, já que a Raíssa falou sobre esse assunto. Joy, separa pra mim aquelas imagens da ginasta, que aquilo dali bomba na internet. Eu acho maravilhoso. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, já que a gente tava falando. Olha aí, essa daí entrou no Guinness Book como a ginasta mais velha do mundo, né? Aos 92 anos de idade. Olha só, é realmente inspirador. Imagina, aos 92 anos de idade, você fazendo, se exercitando, enfim, fazendo tudo, ficando de cabeça para baixo, perna para cima. Lilian, você que é bailarina do Balé Teatro Castro Alves, como que você sempre quis ser bailarina? Sempre. Desde que me entendo, eu sempre quis ser bailarina. É. E há quanto tempo já que você está no balé? Bom, eu comecei balé aos 7 anos. Eu vou fazer 60 daqui a 2 meses, então, por aí você faz as contas. Agora, no balé do Teatro Castro Alves, eu tenho 36 anos profissionalmente. E você deve ter, obviamente, muitas inspirações, né? Muitas mulheres que te inspiraram. E aí, o que é que você sente, por exemplo, quando... A gente está vendo suas imagens agora aí no Balé do Teatro Castro Alves. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar sobre um espetáculo do BTCA que está em cartaz, que é o Tamanho Único, que vai ser apresentado no próximo dia 14 de outubro. Agora, no domingo agora, né? Às 11 da manhã, no projeto Domingo a R$1. Mas eu queria que você me falasse o que é que você sente quando você está dançando, quando você está no balé. O que é que te motiva? Olha, eu me sinto como a primeira vez que eu quis me apresentar no palco. A mesma emoção, as mesmas borboletas no estômago, o mesmo... Enfim, é uma coisa aberta, você não sabe o que vai acontecer. Você ensaia aquilo durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas na hora é ao vivo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, toda essa coisa do imprevisível, de eu estar trabalhando a minha mente, o meu corpo, porque eu acho que essa senhora não tá trabalhando só o corpo. Ela trabalha ela muito tem a uma, mente, né? uma atitude positiva diante da vida que faz ela levantar e fazer isso. E não cruzar os braços e dizer, eu não posso mais, né? Que são, assim, os exemplos que eu tive em casa também. Minha mãe tem 82 anos, faz faculdade da terceira idade, malha todo dia de manhã, meu pai dirige, tem 87. Ele é médico, ela é enfermeira, então saúde era uma coisa levada a sério. E a saúde total, nós somos inteiros, né? A emoção, né? A mente, o corpo, então foi uma coisa que foi levada a sério. E eu acho que isso é o que define você, não é a idade que lhe define, é como você vai se colocar. Claro, tem acidentes, tem coisas, mas como você se coloca diante dessa passagem, desse tempo, faz uma grande diferença, né? Eu não acho que eu preciso estar aposentada porque eu vou fazer 60 anos, ou, entendeu? Enquanto eu tiver com esse desejo de fazer, de produzir, de criar, porque não é só porque eu estou malhando que eu vou ficar jovem, é porque eu tenho essa vontade de criar, de estar, né, buscando o novo. Enfim. Exatamente. A gente está vendo também imagens aí da norte-americana Greta Pontarelli. Ela tem 67 anos e começou a praticar polidense depois de ser diagnosticada com osteoporose aos 59 anos. Ela disse que no começo foi difícil, mas aos poucos conseguiu se superar. E agora a gente vê as imagens da Johanna, a gente viu da Greta aí dançando aos 67 anos. Então, realmente é inspirador. E eu acho que essa atitude positiva perante a vida, como você trouxe para a gente, faz toda uma diferença, né? E aí eu queria falar com você, Neuza, um pouco sobre o método Supera, que trabalha essa nossa inteligência cerebral, né? Esse nosso pensamento também. Explica um pouco para a gente sobre o método. É o seguinte, o método Supera é, na verdade, uma rede franqueada que organizou, né, estruturou um espaço de oportunidade de desenvolvimento das habilidades, por acreditar que não tem época, em qualquer idade, certo? A gente pode estar aprendendo coisas novas, mas para isso é preciso ter essa postura de motivação pelo desejo mesmo de aprender e ser estimulado nesse sentido. Então, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha com treino, através de ferramentas diversificadas, diferenciadas, mediação, o desenvolvimento da concentração, do foco, da memória, para que isso não se perca e que a pessoa possa
possa buscar a realização de seus objetivos. Muito bom. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você ensinar para a gente um exercício que dá para a gente fazer em casa, em qualquer lugar, certo? Tá, ok. Mas agora eu tenho um recadinho, vamos falar de um produto que é indispensável em sua residência, Superzon Soft. A saúde em primeiro lugar. O Superzon Soft garante uma água limpa, protegendo assim o seu bem mais precioso, que é a sua família. Além de purificar a água, o Superzon Soft tem um design premiado, dando um belo visual à sua copa e à sua cozinha. Com o Superzon Soft, água natural ou gelada, você tem a vantagem na economia de energia e na praticidade do seu uso. Ligue agora 3254-6100, fale com os consultores de saúde e adquira o seu purificador de água, pagando em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E ainda tem instalação gratuita, viu? Se preferir, você também pode nos visitar os estandes de venda nos principais shoppings de Salvador. Você ainda pode usar o WhatsApp, é o 98100-9570. 98100-9570, que eu sei que você usa bastante esse WhatsApp. Acesse o site também, superzonbrasil.com.br. Olha só, o Dr. Drauzio Varela esteve aqui em Salvador e eu aproveitei para falar com ele sobre envelhecer bem e sobre saúde da mulher. Vamos ver? Roda aí. A gente aproveitou a passagem do Dr. Drauzio Varela aqui por Salvador para bater um papo com ele sobre envelhecimento. Dr. Drauzio, pesquisa divulgada pelo IBGE esse ano mostra que o brasileiro está vivendo mais. Chegamos aí ao número de 76 anos, o maior da história. Mas você acha que estamos vivendo melhor? Eu acho que nós estamos vivendo muito mais, né? Eu lembro quando eu era criança, parecia sexagenário, atropelado. Essa palavra ninguém mais usa hoje, não. Uma pessoa de 60 anos está aí trabalhando, tocando a vida normal. A faixa etária da população que mais cresce é a que está acima dos 60 anos. Em 2030, nós vamos ultrapassar a faixa dos que estão abaixo de 15 anos. Então, o país está ficando um país mais velho. Mas o brasileiro, assim, em média, está envelhecendo, mas envelhece mal. É possível envelhecer bem, não é verdade? É possível, é muito possível. Agora, você vê, você tem que ter determinadas condições para envelhecer bem, depende muito de você. É lógico que a genética tem um papel importante. Ninguém está livre de ter um tumor cerebral contra o qual a gente não pode fazer nada. Mas a maioria dos problemas não são problemas dessa gravidade. A maioria dos problemas vão sendo acumulados no dia a dia. Como é que as mulheres estão cuidando da sua saúde no Brasil? Melhor do que os homens. Muito melhor do que os homens. Né? Os homens é que são um desastre, né? Entre eles eu me incluo também. As mulheres são muito mais disciplinadas. Você vê, a menina começa a vida sexual, ela vai ao ginecologista. Chega aos 40 anos, começa a fazer mamografia, vai lá, põe o seio, aperta, é desconfortável. As mulheres fazem. Nós somos um relaxo total. Doutor Leonardo, você concorda com o Drauzio? Olha, as mulheres cuidam melhor da saúde do que os homens? Sem dúvida nenhuma. Nós homens negligenciamos muito os cuidados com a nossa saúde. Né? Então, essa questão da mulher ser levada ao ginecologista logo cedo, né? Na primeira menstruação, então, muitas vezes aos 12 anos, 13 anos, começar a ter um contato com o médico e começar a cuidar da sua saúde, isso é carente no sexo masculino. Muitas vezes a gente procura o médico quando um problema já surgiu. Então, ficou hipertenso ou está sentindo alguma dor, disseram que tem que ir para fazer o controle da próstata. Isso muitas vezes é após os 40 anos. Então, é uma diferença muito grande. Mas não é só isso, não é só a ida ao médico. A mulher é muito mais disciplinada com a saúde, se preocupa muito mais com a saúde. Sim. Então, é mais rigorosa quanto ao uso dos remédios, quanto a questões relacionadas a se alimentar bem, questões relacionadas ao sono, à atividade física. Então, de maneira geral, e a mulher vive mais por conta disso, a mulher se cuida muito mais. Né? Tem uma situação bastante interessante que o Dr. Drauzio colocou, é que a genética influencia cerca de apenas 20% do que um de como a gente envelhece. Baixo, né? Isso, 20% apenas. O resto da porcentagem, ou seja, os 80%, 40% é o ambiente que a gente está. Então, que tipo de poluição, de estresse a gente vive, o ruído, as condições higiênico-sanitárias. E os outros 40% são as escolhas que a gente faz ao longo da vida. Então, se a gente opta por se alimentar bem, por fazer uma atividade física de forma regular, se a gente constrói relações sociais e familiares firmes, tudo isso faz a gente envelhecer melhor. Né? Então, 80% é muito mais o que está acontecendo ao longo da nossa vida. Não dá para culpar a genética, né? E grande parte disso são as escolhas que a gente faz ao longo da vida.
escolhas que têm que começar a ser tomadas logo, né? Por exemplo, eu penso hoje, eu com 30 anos, eu já tenho certas preocupações, porque eu quero me prevenir, né? Porque a gente tem aqui no Brasil um hábito de tratar a doença e não de se prevenir da doença, né? A gente espera, de uma certa forma, essa doença chegar para a gente começar a cuidar dela, quando, na verdade, a gente pode mudar certos hábitos para não ter aquela doença. Porque eu acho que esse medo de envelhecer vem muito relacionado ao medo de ficar doente. Você não acha, Lilian, perdão, você não acha, Lilian? Concordo. Eu acho que essa atitude desse medo de estar perdendo, que é exatamente por você não se prevenir, né? Você não fazer escolhas, você não estar atento ao seu dia a dia, né? O que é que eu quero ser, o que é que eu pretendo ser, e aí o que é que eu sou hoje para poder chegar nessa meta, né? E essa coisa toda geral, você construir relações, você ter, por exemplo, para mim não é, acordo, vou trabalhar, volto, vou dormir. Eu tenho que assistir um filme, eu tenho que sair com amigos, eu tenho que sair com o marido, com a filha. Eu me dou de presente no meu aniversário sempre uma viagem. Eu gosto de conhecer novos lugares, novas qualidade culturas. de vida mesmo, pois né? E nós somos inteiros, então você tem que se encher de insumos positivos, porque a vida já tem, né? A poluição, enfim, o que a gente passa no dia a dia. Né? Então, eu acho que você tem que compensar, né? Tem uma questão também que é a proximidade da finitude, né? Do fim da vida. Então, muitas vezes, não falar sobre o envelhecimento, não falar sobre a velhice é uma defesa a esse medo, na verdade, do fim, né? De morrer. Então, eu não me preocupo, né? Não me previno, digamos assim, nesse processo, porque isso me remete a esse fim no qual eu não quero chegar. Então, é muito mais, digamos, confortável, não com qualidade, né? Eu não falar, eu não me prevenir, eu não querer me confrontar com isso. Exatamente. Situação. Com o medo do fim da vida, na verdade. Tem também aquela coisa, uma máxima, né, que todo mundo fala, eu tô já com meus 70, mas eu tenho uma cabeça de jovem. Isso me dá um certo incômodo, porque quando eu ouço alguém falar, porque me parece como se fosse uma negação, sabe? É como se eu estivesse tendo que provar ali para as pessoas que, olha, como eu sou jovem, eu posso ter essa idade, mas eu sou jovem, eu tenho que me reafirmar aqui para vocês que eu sou jovem. Mas eu acho que essa reação de quem fala assim também vem muito de como a sociedade enxerga essa pessoa idosa, essa pessoa mais velha, né? Neuza, o que é que você acha? Eu percebo também, a gente tem 80%, por exemplo, do nosso alunado, ele tem mais de 65 anos. E o que a gente percebe também é um certo receio do presente. Raíssa falou do medo da finitude, do futuro, mas a gente percebe também uma incapacidade de lidar com o presente. Nós estamos num mundo que nos últimos anos, vamos pensar nos últimos 20 anos, foram de transformações. De grandes transformações. Grandes transformações. Né? Então, as pessoas hoje têm dificuldade de lidar com o presente mesmo. O que representa para uma pessoa hoje é ter que se relacionar com o filho, com o neto que mora em outro país, por WhatsApp, sabe, mexer com a internet. Então, a gente percebe que isso também é atemorizador. E o que realmente é necessário para uma pessoa se manter uma velhice saudável, vamos pensar, ela se conectar com o presente e poder dar conta desse presente. Para isso, ela precisa estar motivada a aprender coisas novas, não se fechar. Então, é isso que o método permite. É você descobrir que em qualquer idade você pode aprender, continuar sempre aprendendo. E aprender, gente, é o maior patrimônio que nós adquirimos na vida. É verdade. Já tem até um estudo de que assim, essa plasticidade do cérebro, né? Que você não exato. para, você tem a capacidade eternamente. Que é uma coisa que a dança traz. A gente está aprendendo o tempo inteiro coreografia nova. Aí o coreógrafo diz, isso não presta, tira, vem o novo, conserte, troque. E você tem que estar disponível o tempo inteiro para o novo, entendeu? Eu não vou me agarrar àquilo e acabou e fiz, não. Eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que criar. Isso em tudo, né? Eu vejo minha mãe com 82 anos tomando aula de inglês, no computador, então, não é esse presente, é o jeito que você lida com ele. Se você se fecha com medo ou se você abre. Então, o que é ser jovem?
Eu não queria a minha cabeça de jovem com aquela insegurança do jovem que tinha. Hoje eu sou muito mais confortável com a minha vida. Mas eu quero essa juventude de querer o novo no sentido de conhecer e de aprender, entendeu? Então, para mim, o que é que você chama de jovem, né? É jovem porque eu boto mini saia ou é jovem porque eu tenho vontade de aprender e conhecer o mundo? Então, é verdade. Eu acho que é muito interessante essa questão da gente negar a idade de uma certa forma, né? Dizer assim, não, mas eu tenho 70 anos, mas tenho cabeça de 30. Não, você tem 70 anos, cabeça de 70 anos de quem vive bem, de quem está feliz com a idade que tem. Exato. Isso a gente vê muito. A gente afere a pressão de um paciente, dá 12/8, aí a filha fala assim, olha, pressão de bebê, pressão de garoto. Eu digo, não, é pressão de idoso que está bem, né? Não é uma pressão de garoto. É, porque é uma constante comparação, como se aquilo funcionasse como um paliativo, alguma coisa que vai ali te confortar, porque você tem os seus 70 anos, então peraí, calma, mas que sua bom pressão que a tá gente boa. chegou na terceira idade, continua com planos, com projetos, né? Com vontade de trabalhar. Eu acho que o que Lilian tem aqui de trabalhar no que gosta, né? De fazer o que gosta como trabalho é uma coisa que faz a gente envelhecer muito bem. Porque a gente não trabalha com a obrigação e com aquela busca por se aposentar. Esse é um erro que a gente tem ao longo da vida e é muito comum a gente ver a pessoa trabalhou a vida toda para se aposentar e quando se aposenta percebe que está num grande vazio, né? Então, quando a gente não busca fazer o que a gente gosta, a gente quer acabar aquilo como se aquilo fosse trazer a felicidade. Sim. E muitas vezes é o contrário que acontece, né? No momento da aposentadoria, a gente vê um grande vazio, um abismo que se forma. Né? Então a gente tem que buscar isso, buscar fazer o que gosta para se manter ativo, se manter produtivo na sociedade. Isso não precisa ser laboral, não precisa ter um salário, pode ser voluntário, por exemplo. Então tem várias pesquisas recentes mostrando que o voluntariado, você fazer uma atividade do cunho voluntariado, ela ajuda, claro, quem está recebendo, né, essa ação, mas ajuda muito quem está sendo voluntário. Né? Legal. Inclusive aumentando a sobrevida. Vive mais quem faz projetos voluntários. Tá aí, ó. Boas dicas nesse programa de hoje, viu? Vamos ver mais um trecho da nossa entrevista com o Dr. Drauzio Varela. Bom, estamos no mês de outubro, que é um mês de alerta para o câncer de mama, não poderia deixar de falar sobre isso. É um câncer ainda mais comum entre as mulheres no Brasil. Por que a gente não consegue barrar isso? Primeiro, porque é uma doença traiçoeira. Mama é muito difícil de palpar. Eu trabalho especificamente com câncer de mama. Então, eu palpo seios de mulheres há 50 anos. E muitas vezes a mulher fala, eu estou com um nódulo no seio. Eu vou lá, palpo com cuidado, presto atenção e com a experiência de quem tem 50 anos. E sou obrigada a perguntar para ela, onde é que você está palpando esse nó? Porque eu não consigo. Porque a mulher conta com duas sensibilidades. Você tem a sensibilidade da mão e tem a sensibilidade do seio, e de apertar e sentir a pressão do nódulo na parede do tórax. Então, é difícil. E a gente não pode contar com esse método, porque você só descobre um nódulo palpável quando ele já tem um certo tamanho. Os estudos mostram que você, na média, consegue perceber quando ele tem 3 centímetros. 3 centímetros é muito grande. A gente tenta surpreender esses nódulos quando eles têm até 1 centímetro, você cura mais de 90% dos casos. Mas aí você precisa da mamografia, precisa do ultrassom, você precisa de imagens para poder surpreender esses nódulos em fase muito inicial. E é um desafio. Num país como o nosso, desse tamanho, uma dimensão continental, você conseguir oferecer mamografias, ultrassons de mama para as mulheres em todos os cantos do país, né? Bom, para a gente terminar, queria que você me desse 5 dicas de como envelhecer bem, principalmente para as mulheres. Acho que não precisa de 5. Acho que primeiro, você não pode comer tudo que te oferecem, né? Não dá. Sabe, não dá para comer açúcar do jeito que as pessoas comem hoje, né? Onde você vai é um docinho, é uma bala, é um chocolate, não dá. São alimentos altamente calóricos, isso faz você ganhar peso. Então não dá para você comer mais do que as suas necessidades e não dá para ter vida sedentária. Não dá. Você falando que quem fuma diminui a vida do homem em 10 anos e a mulher, e o homem em 12 anos e a mulher em 10 anos, né? Estatisticamente demonstrado. Agora, você imagina, você viver 10 dias a menos do que você poderia viver, já é uma coisa triste. Quem é que quer, não é? Se eu tiver mais 10 dias de vida, eu vou querer. Mas imagina perder 10 anos, 12 anos. Isso significa que você não vai ver o seu filho sair da faculdade, você não vai ver o seu neto nascer. Pode significar isso, não é verdade? Então, com cigarro não tem acordo possível. Eu falo isso com toda a moral, que fui fumante. Minha geração, todos nós, os idiotas fumavam. Mas era a maioria que fumava.
Mas, na verdade, hoje, com o que a gente não sabia dessas coisas, com o que a gente sabe hoje, aí não tem sentido nenhum, né? Muito bem, muito obrigada, tá? Pelo papo. Obrigado. Até a próxima. Muito legal, foi um prazer conversar com esse mestre aí, Dr. Drauzio Varela. Mas a gente vai fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta, conversando hoje sobre como envelhecer bem. Já tem gente aqui, a Neuza está aqui no nosso Facebook, a Juliana também está comentando no nosso Instagram. Não saia daí, a gente volta já já. Band Mulher de volta hoje falando sobre envelhecimento, sobre como envelhecer bem. A Neuza, querida, nossa telespectadora, que sempre está aqui acompanhando o Band Mulher, ela fala: envelhecer com atividade física faz bem. Só que eu não faço, mas eu sorrio sempre. Ninguém acredita nos meus 70 anos. Eu gostei porque mostra aquilo que a gente estava conversando, essa atitude positiva perante a vida, né? Não, Neuza, vamos fazer atividade física, Neuza. Uma andadinha que seja. Doutor, indica para a Neuza que tipo de atividade física ela pode fazer básica em casa, é bem interessante, tranquila. porque assim, a gente sabe que tem que fazer atividade física. E hoje o que a gente discute não é mais isso, é discutir como a gente vai conseguir convencer as pessoas a fazer. Exato. E seguir de forma rigorosa a atividade, né? A gente sabe também que hoje o pouquinho que você faça é melhor do que não fazer nada. Isso é muito importante. É claro que se a gente fizer aqueles níveis que, do ponto de vista cardiovascular, são muito bons, que são 3 vezes na semana, cerca de 1 hora, 50 minutos, esse é o melhor para o nosso corpo. Mas se a gente fizer um pouquinho, então a gente comenta que todo mundo pode caminhar de forma leve, mesmo que você tenha problemas de saúde, problemas do coração, você pode fazer uma caminhada leve, tá? Isso está liberado para todo mundo. Se a gente for pensar do ponto de vista de envelhecimento, o que é melhor? É melhor que tenham exercícios também resistidos. O que é isso? Exercício contra o peso, na musculação, o Pilates trabalha um pouco isso, a hidroginástica pode trazer um pouco isso também. Então, só o caminhar se torna pouco do ponto de vista de envelhecimento bem sucedido e a gente precisa de atividades um pouco mais, não é nem intensa, não é nem a questão da quantidade de peso, mas é o tipo de exercício que você faz com o seu corpo. Legal. Neuza, eu quero saber aquela ginástica para o cérebro, aqueles exercícios que a gente pode fazer também que vão nos ajudar. Vamos começando, iniciando, eu acho que entender um pouco esse conceito, né? Porque a ginástica para o corpo, todo mundo entende, fica muito claro, pode só até não fazer, mas todo mundo entende. A ginástica para o cérebro é o quê? Simplesmente tirar o cérebro da zona de conforto, certo? E estimular ele a enfrentar desafios. Esses desafios precisam ser novos, variados e, ao mesmo tempo, crescente, para respeitar o ritmo de cada um, o perfil de cada um diante do desafio. Então, tem coisas que a gente pode fazer do habitual, que geralmente a gente costuma falar, que é o seguinte: fazer as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, achar um objeto dentro da sua gaveta particular sem usar o recurso da visão, né? Sim. Sabe? Localizar pelo tato, pela sensibilidade. Então, esses são recursos que você está forçando o seu cérebro a pensar e a estruturar uma nova forma de aprender. Legal. Mas o que eu mais recomendo, sabe, é
realmente exercitar isso de uma forma estruturada. Então, o Supera, ele oferece uma aula gratuita, que é uma aula de cortesia, para que você conheça, porque lá você vai ter a oportunidade de ver o quê? Como aprender um jogo que você nunca jogou, como fazer uma conta de uma forma que você nunca fez, inusitada. Então, isso é que realmente força seu cérebro a acreditar que você tanto pode sair da zona de conforto, como tem capacidade, em qualquer época, de aprender coisas novas. O Supera funciona onde aqui em Salvador? Ele funciona na Avenida Garibaldi, no térreo do Centro Médico Empresarial. Muito bem, Certo. então tá aí, tá dado o recado. Agora, a Raíssa trouxe um ponto interessante quando a gente estava aqui no intervalo, que eu gostaria de falar um pouco sobre essa negação também, né? Hoje em dia a gente também tem tanto essa exigência do tipo, envelhecer bem, eu quero estar bem, eu preciso fazer, que a gente fica um pouco, entra um pouco numa neurose em relação a isso também, né? E aí vai para os procedimentos cirúrgicos exagerados, perde um pouco a mão, aquela negação aí começa os remédios também, tudo que eu posso fazer para poder retardar um pouco essa minha velhice também não é saudável, né? É o risco do ideal, né? Quando a gente fala sobre envelhecimento bem-sucedido, envelhecer bem, fazer lá uma série de recomendações que te levem a chegar na velhice de uma forma, né, idealizada pela sociedade, enfim, e pode se causar um sofrimento tão quanto o medo de envelhecer mesmo. Porque você entra num movimento de querer alcançar esse ideal, né? Que vai ser muito singular para cada um, porque não está posto para todo mundo a forma como eu vou envelhecer, né? O envelhecimento toca cada um de uma forma muito singular. Quando Neuza traz esse exemplo dela, eu achei interessante, apesar da gente recomendar sempre o exercício físico, mas se você pergunta para uma senhora, né, o que é um envelhecimento, se ela está envelhecendo bem, saudável, ela pode ter uma resposta muito diferente da de Neuza, que diz, eu não faço exercício físico, mas eu me considero uma pessoa que envelhece bem, né? Uma pessoa que tem limitações físicas não necessariamente vai dizer que está envelhecendo de uma forma ruim. Sim. Porque ela pode ter outros recursos que compensam aquilo que está limitado para ela. Então, quando entra no ideal, a gente se preocupa um pouco, né? Muito bom. É bom não perder de vista o que é possível para cada um e como cada um vai fazer para alcançar esse envelhecimento que é muito singular, né? Agora, claro que a gente tem uma série de recomendações que são comprovadas, inclusive, né? Falou-se aqui sobre a medicina preventiva, está dentro, né, do que a gente classifica aí de requisitos para um envelhecimento saudável, alimentação, atividade física, laço social importantíssimo, né? Estimulação cognitiva. Então, tudo a gente recomenda, mas cada um vai fazer um uso diferente para si, para a sua vida. Lília, eu quero falar um pouco mais sobre Tamanho Único. Eu quero que você me fale um pouco mais sobre esse espetáculo. Eu sou fã do trabalho do Ballet Teatro Castro Alves, já fui algumas vezes assistir vocês, sou assim, muito fã mesmo, trabalho toda a equipe. Vou pedir para a gente rodar um pouco mais imagens. Mas pode falar um pouquinho mais para a gente sobre Tamanho Único? Bom, Tamanho Único é um projeto que foi criado em grupo, por um grupo dentro do Balé do Teatro, que são 9 solos. Então, assim, Tamanho Único, todos são solos, apesar de que são solos completamente diferentes, porque são 9 intérpretes com histórias diferentes e vontade de contar aquela história também de forma diferente. Então, temos, às vezes, o intérprete faz a sua própria coreografia ou tem um coreógrafo, temos 2 coreógrafos parceiros que vieram. Por exemplo, a minha parte foi um outro colega que coreografou para mim, quer dizer, em parceria, né? Então, são 9 solos. É uma forma também do Balé do Teatro Castro Alves poder girar mais, porque é fácil, é um solo, uma pessoa sozinha, você pode se apresentar em qualquer lugar, entra um, sai outro, então cada um leva a sua cadeira, seu objeto cênico. Então é uma coisa que é prática, a gente já viajou pelo interior, Juazeiro, Ilhéus, várias cidades do interior, sempre com plateia cheia, porque principalmente o interior, se Salvador já é um pouco carente, o interior mais ainda, né? Então, fomos recebidos muito bem e dá essa mobilidade também. Além do balé ter outros projetos de grupo,
esse foi um projeto feito de solo exatamente para isso. Muito bem, então domingo agora, feriadão, você que vai ficar por aqui por Salvador, dia 14, a partir das 11 horas. É bom chegar antes, porque aquele projeto domingo no TCA, que o ingresso a preços populares, R$1, né? R$1 inteira, 50 centavos a meia entrada. Então, quer dizer, não tem nenhum motivo para você não ir conferir o trabalho do Ballet Teatro Castro Alves, está com esse espetáculo tamanho único, encontrar lá a Lília em cena dançando lindamente, porque eu também já te vi dançando algumas vezes e dança muito. Tá ela ali também mostrando um pouco mais de imagens pra gente. Muito bacana, viu? Leve meus parabéns para seus colegas. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem, viu? Sou realmente muito fã do trabalho do BTCA. Agora, voltando um pouco mais para o nosso assunto aqui, doutor Leonardo, eu vejo muita recomendação para as pessoas idosas. Eu não gosto nem muito de falar essa coisa de pessoas idosas, porque fico imaginando aquela pessoa velhinha e tal, na verdade. E aqui, no Brasil, a pessoa idosa é a partir de 60 anos. E eu me recuso a chamar uma pessoa de 60 anos de pessoa idosa, porque eu já vi pessoas de 60 anos. Aqui, a Lília, nossa prova viva, a Neuza está aqui também. Então, não é compatível. Mas tudo bem, ok, a IMS, né, botou lá que é com 60 anos, ok. Mas eu vejo muita recomendação para essas pessoas idosas de descanso. A pessoa sempre está pensando, vai descansar, porque o idoso precisa descansar, precisa se recolher. E eu tenho medo também que essa recomendação exagerada coloque esse idoso num lugar de exclusão social também, que eu acho muito importante nesse momento, que ele esteja inserido socialmente também, né? São duas coisas importantes. A primeira, assim, a gente estabeleceu que aos 60 anos a gente é idoso, porque a legislação do Brasil protege e dá certos benefícios a essa população, como forma a retribuir tudo aquilo que o indivíduo idoso deu para a sociedade enquanto esteve vivo. Né? Então, independente dele precisar ou não estacionar mais perto, precisar ou não de meia entrada, precisar ou não passar na frente da fila, ele recebe esse benefício. É verdade. É claro que isso não entendia por esse ponto de vista. Isso. É uma boa pensar isso assim também. Isso tende a aumentar a idade. Nos países mais desenvolvidos já é 65. Aqui, há pouco tempo, o presidente sancionou uma lei onde estabelece que os 80 tem mais prioridade do que os 60 e faz sentido, né? Porque a tendência é que quem tem 80 tenha mais necessidade, mas não é por necessidade. Então, uma pessoa como a Lilian passa na nossa frente aos 60 anos, a gente não pode ficar bravo, mas ela não precisa, mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de retribuir aquilo que ela colocou para a sociedade, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Em relação a como a gente lida com os nossos idosos, ou seja, em nossa casa, nossos familiares, infelizmente a gente tem uma tendência ao superprotecionismo. Ou seja, a gente protege demais os idosos e protege como? Assumindo atividades que ele fazia antes. Então, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, não, você não vai mais cozinhar. Poxa, é uma idosa, uma senhora que passou a vida toda cozinhando, por que ela chega aos 85 e ela não pode mais cozinhar? Caso exista alguma dificuldade, algum risco, ela deve ser supervisionada e não ser afastada daquela atividade. E a gente tende a fazer isso, não vai descansar, não faça isso. Então, poxa, às vezes o que ela gosta de fazer é uma atividade doméstica. Ela gosta de lavar louça, gosta de lavar roupa. E eu tenho esses exemplos com pacientes que a família dizia, não, mas não pode mais lavar roupa, ela gosta de lavar roupa na mão. Deixa ela lavar roupa na mão. Não é o que ela gosta de fazer, ela não está fazendo nem mais por obrigação. Sim. É porque é a atividade que faz ela se sentir produtiva, né? Que faz ela se sentir na sociedade. Então, quando a gente acaba englobando e tomando conta das atividades dos idosos, isso é muito mais prejudicial do que traz um fator de ajuda. Então, a gente tem que ter essa atenção, porque isso ocorre dentro das nossas casas. Doutor Leonardo, por que você se tornou geriatra? Olha, eu sempre gostei muito do atendimento com o paciente, né? Eu tenho uma referência muito boa, eu acho que ter a referência, né? O meu padrinho, o doutor Adriano Gurgilho, é geriatra e sempre me encaminhou para a geriatria, mas eu consegui descobrir na geriatria o regresso daquela medicina mais humana, voltada para o paciente, né? Então, é claro que eu trato as doenças, mas o que eu trato de verdade é o paciente. O paciente como um todo, numa consulta com tempo de conversa, de entender quem é aquele sujeito que está comigo, né? O que é mais importante para ele, porque claro que tratar hipertensão, diabetes, colesterol vai ser importante, mas talvez tenha um outro ponto que é muito mais importante que está sendo negligenciado, né? Então, essa medicina antiga, que antigamente a gente tinha aquele médico da família, aquela pessoa aqui em casa, a geriatria traz um pouco isso. Legal. E isso me encantou muito. Vocês percebem que hoje a gente falou sobre envelhecimento aqui, a gente não falou sobre doenças? A gente não falou sobre doenças e as pessoas até esperam que isso seja pautado num programa sobre como envelhecer bem, né? Sobre envelhecimento. E claro, faria sentido, mas o nosso foco aqui hoje não foi falar sobre as doenças, e sim falar sobre saúde.
né? Sobre como a gente pode envelhecer bem. Porque, por exemplo, quando eu penso em mim, eu sou daquelas assim, eu fico pensando naquele momento do descanso mesmo, assim, sabe? Que eu não preciso ser tão mais corrida na vida, que eu não preciso dar conta de tanta coisa, eu preciso já ficar mais tranquila, morar no interior, fazer minhas coisas. Então, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo mais das doenças que podem acontecer, né? A gente tem algumas doenças que são muito mais comuns, como o Parkinson, Alzheimer, hipertensão, osteoporose, que são doenças mais comuns na velhice, mas me traz também um sentimento de que eu posso fazer hoje alguma coisa para mudar o amanhã, né? Pode. E, na verdade, assim, as pessoas me perguntam muito, qual a idade que eu devo ir no geriatra? E o geriatra sofre um pouco de preconceito em relação a isso. Eu costumo dizer que a idade certa de ir no geriatra é a idade que você decide que quer envelhecer bem. E a gente começa a envelhecer por volta dos 35, 40 anos, a gente já está envelhecendo, o nosso corpo está mudando. É claro que o geriatra é muito mais importante naquele idoso, mais idoso, cheio de doenças, mas tem uma função do geriatra que é o acompanhamento para o envelhecimento saudável, né? A parte de prevenção. E a gente negligencia isso e sofre preconceito. Eu tive alguns pacientes, né, em alguns serviços onde eu entrei novo, não tinha um geriatra no serviço e colocaram alguns pacientes do clínico para o geriatra. Sim. E eles simplesmente disseram que não iriam. Não ia para o geriatra porque não era velho, porque não queria ver geriatra, porque ia ser um médico velhinho atendendo e ele não é velho. Você é jovem. sempre uma surpresa, né? E eu tive até que, inclusive, nesse serviço, dizer que, mas eu também sou clínico, porque o geriatra tem essa formação antes de fazer geriatria, ele faz uma especialização em clínica médica. Se não, mas eu sou clínico também, eu posso te atender como clínico, se é isso que você quer. E, na verdade, o atendimento geriátrico não é atender aquele velhinho que está precisando de ajuda, que está necessitado, né? Muito além disso. É controlar bem as doenças, mas também prevenir. A nossa sociedade realmente é cheia de preconceitos, cheia de preconceitos com o envelhecimento. E como esse preconceito prejudica a nós mesmos, né? Como nós somos vítimas desse próprio preconceito que a gente dissemina, né? Na nossa área, a gente também vê isso, né? As pessoas dizem assim, não, eu não preciso agora estar fazendo isso porque eu ainda tenho uma mente boa, eu estou ativo, mas quanto maior você tem, sabe, de rede neural, conexões ativas, maior reserva. Quanto mais reserva, maior capacidade de aprendizagem. E o que acontece? Com isso, você está o quê? Tanto prevenindo como adiando o surgimento das demências, dos declínios. Sim, é verdade. Ó, minha gente, pode comentar agora, valendo, lá na nossa última foto no Instagram do Band Mulher, quantas vezes a Rosa apareceu. Joy, me fale aqui no meu ouvidinho. Apareceram 3 vezes. Já temos um vencedor. O resultado, o nome desse vencedor vai estar lá no nosso Instagram, Band Mulher BA, certo? Agora são 13h56, ainda tem algum tempinho aqui pra gente falar, 2 minutinhos. Mas eu queria terminar mesmo com essa atitude positiva, assim, sabe? Pra quem tá assistindo a gente. Que atitude que eu posso começar a tomar a partir de hoje, Raíssa, que pode mudar esse rumo da história aí? Primeiro, eu acho que é identificar o que é envelhecer bem para cada um. Né? Não adianta também a gente se fixar num modelo ideal, né? Sendo que vai ser difícil eu poder alcançar, porque algo do meu desejo também não está ali. Então, identificar o que é envelhecer bem para cada um e se construindo a partir disso, né? Seja aderindo a uma atividade física, uma alimentação saudável, a um laço social bem estabelecido, dormir bem, né? Fazer atividades que gostam, voluntário, uma dança, né? Se descobrir a partir disso que para cada um é envelhecer bem. Se divertir, né? Se divertir. Exatamente. Da diversão, a gente dança muito, né? Viaja, vai para o exterior e você vê lá fora um monte de cabecinha branca assistindo o espetáculo. Aqui não. É difícil para o idoso sair, pegar transporte, não vai a cinema, não vai a restaurante, não vai. Lá fora você vê, eles saem, eles pegam ônibus, às vezes você vai ajudar, eles não gostam, porque eles têm, sabe, eu posso. Então andam, vão a teatro, vão a cinema, então façam isso também, não fiquem dentro de casa, né? É tão bom, você sai modificado, você assiste uma peça, seja de música, um filme, uma dança, você sai modificado, além de novas conexões que você está fazendo, né? Muito então, bem, assim, a gente está terminando. Gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Foi ótimo esse início de tarde com vocês. Nessa quinta-feira, véspera de feriado. Amanhã tem Band Mulher, sim senhor, especial Dia das Crianças. A gente preparou um programa lindo. Saímos daqui do estúdio, fomos para um espaço super especial e eu tenho certeza que você vai gostar. Te espero a partir de 1h15 da tarde. Uma ótima tarde para você. Beijo!